Beleza, gente. Como eu prometi, falarei agora dos ecossistemas e biomas aquáticos. Eu disse que a gente vai fazer uma viagem pelo Brasil no capítulo 6, 7 e 8, mas nessa aula também faremos viagens por vários ecossistemas, inclusive aqueles que fazem parte do bioma aquático, tá? Então, não acho que a aula vai ser paradona, a gente vai viajar também. Bom, nesses ambientes tem uma grande predominância de quê? De água, porque é bioma aquático. Então, pode ser água doce ou salgada, como por exemplo os lagos, os rios e os oceanos. Eles vão se diferenciar principalmente pela velocidade da água, tá? Então, por exemplo, o lago, você pensa numa água com que tipo de velocidade? Uma velocidade lenta, né? O rio, uma velocidade um pouco maior. E o mar? Ah, então aí já tem uma velocidade muito grande. Então eu vou determinar esses ecossistemas, esses biomas, de acordo com a velocidade. Qual que é a importância disso? Primeiro, no Brasil a gente tem todos os exemplos. Olha como a gente é privilegiado. A gente tem lago, rio e mar no Brasil. Mas a importância também é porque eles têm influência sobre os biomas. Então, se alguma coisa acontece com eles, os biomas têm essa outra influência, os outros biomas. Tá. Bom, vamos falar sobre bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica é uma área que abrange rios, os afluentes e as águas que correm para esse rio principal. Então, por exemplo, a bacia do Paraguai é uma das bacias hidrográficas do Brasil, que está presente também no território do Paraguai, da Argentina e da Bolívia. Então você pega aqui, por exemplo, o Rio Paraguai, que é esse riozão que passa aqui, ele tem influência dos rios que vêm de que acabam, né, entrando nele, são afluentes. Então, por exemplo, Rio Aquidauana, Rio Miranda, todos eles são afluentes, né, eles banham o Rio Paraguai, beleza? É aqui o Rio Paraguai passando, né, passa por Porto Murtinho também, bem lá de cima. Tá, beleza. Ele recebe esse nome porque ele é o principal. Por isso que é o Rio Bacia do Paraguai, porque o Rio Paraguai é o principal. E o Rio Paraguai vai ser afluente do Rio Paraná, que é maior ainda, né? Que tem o nome, né? Bacia Hidrográfica do Paraná, que tem o Rio Paraguai, o Rio Paraná e o Uruguai. E aí é a bacia da Platina, que é essa maior bacia que tem todos esses rios que eu falei para você. Pega a bacia do Paraná, do Paraguai e do Uruguai. Então nós temos uma super bacia aí, né? Não é bacia dessas bacias que a gente tá acostumado, né, de colocar roupa ou comida. É bacia de rios, né? Esse conjunto de rios que são classificados de acordo com a velocidade. Beleza. Aqui a bacia do. Só para mostrar que a bacia do Paraguai está dentro, né? Da grande bacia, que é a bacia da Platina. Vamos falar de bioma marinho? Olha a nossa viagem. No caso dos oceanos, devido à sua grande extensão, né, eles podem ser considerados um bioma, né, um bioma marinho. O bioma marinho apresenta ecossistemas como, por exemplo, a praia. A praia é um ecossistema, né? Ela é uma região costeira onde as ondas retrabalham ativamente o sedimento. Tanto é que a gente vê isso quando a gente estudou rochas, né? Quando a gente estuda rochas, a gente vê que tem uma influência grande do mar, né, na formação dessas rochas, nos sedimentos. E aí você vai ter, por exemplo, os crustáceos, que é no caso caranguejo, as conchas de moluscos, estrelas do mar, né, e tem aqui o caracol, que são clássicos desses ecossistemas. Cheio de desenho nessa aula. Os recifes, que é um rochedo originário de corais, e lá moram peixes de tudo quanto é exemplo. Um exemplo até o Nemo, né? Nemo mora num recife de coral, parece até num desenho Procurando Nemo. Tem aqui baiacu, tubarão, que um desenho coloridinho, mas bonitinho para vocês. E os costões rochosos, que é a região beira-mar, né, que são formados por crustáceos também, conchas de moluscos, estrelas do mar. Não é igual à praia, porque a praia tem um sedimento que é totalmente
diferente das rochas, né? Uma coisa é areia, outra coisa é rocha. Vamos falar de recurso natural, a gente já está acabando. Por quê que o professor quer falar de recurso natural? Porque recurso natural são elementos que são retirados da natureza para suprir uma necessidade, tá? E esse recurso natural, necessidade de seres vivos, né, são elementos úteis no dia a dia. Por quê? Alimento é um recurso natural, energia é um recurso natural, e todos garantem o desenvolvimento das populações de seres vivos. Então todos os seres vivos dependem dos recursos naturais. Então, por exemplo, a água, o solo, o ar e outros seres vivos e os minerais são os nossos recursos, nossos patrimônios naturais. Por que a gente tem que estar falando disso, né? Porque é muito importante a gente pensar que existe exploração desses recursos. Todos os seres vivos, incluindo o ser humano, eles interagem com o ambiente e buscam dele tudo para sua sobrevivência, certo? Porém, a diferença é que os seres humanos causam grandes impactos. Isso traz problemas ambientais seríssimos, como por exemplo a poluição do ar, a extinção de espécies, a pesca predatória, a destruição de florestas. Então, o desequilíbrio leva a isso, né? E a gente vê que os outros animais usam, mas não causa tanto impacto como o ser humano causa. Existe diferença entre o preservar e conservar? Existe. Preservação ele tem um sentido mais limitado, que significa somente proteger um ecossistema ou recurso natural de um dano. Ou seja, não pode utilizá-lo, mesmo que de forma racional, mesmo que você planejar. Se a área é preservada, não pode. E a conservação já permite você usar com consciência um recurso, garantindo uma autossustentação do meio. Então, preservação lembra um lugar fechadinho, que as pessoas não tiram nada de lá. E a conservação envolve o uso. Tanto é que aqui, por exemplo, a gente tem a conservação de um parque, porque querendo ou não, ele está sendo usado, né, uma área verde sendo usada pela cidade. Então, qual que é a diferença entre preservar e conservar? Preservar, proteção sem interferência humana, a natureza é intocável. Então tá aí a questão da entrada proibida. E a conservação é quando você tem uma pessoa que protege com uso racional o manejo de uso sustentável. O livro de vocês vai falar sobre essa palavra sustentável, né? Desenvolvimento sustentável. Falar não, dizer, né? Porque o livro não fala. Bom, desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento das sociedades. Mas esse desenvolvimento está aliado aos desenvolvimentos econômicos e sociais. E ele tem que ser capaz de suprir as necessidades da nossa geração sem comprometer a capacidade de atender as gerações futuras. Beleza? Então, por que a gente estuda tudo isso, né? Nessa ordem, né? Por que a gente viu o ambiente, desenvolvimento sustentável? Vamos fechar com chave de ouro com uma reflexão. Por que devemos conhecer para cuidar? Primeiro conhecer os seres vivos e onde eles habitam, e depois como cuidar do meio ambiente pelo desenvolvimento sustentável. Beleza? O livro, o conhecimento são fontes de compreender, conhecer muito mais, que você já conhece, o ambiente que a gente vive. E aí a gente consegue sim cuidar dele de forma consciente. Atividades para entrega, Google Formulário e APC Impresso. Bons estudos, a gente vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!